Tudo bem com vocês, né? Bom dia, quem fala é o professor Carlinhos, professor de Biologia de vocês e Química, né? E hoje nós estamos aqui para corrigir o nosso TDzinho, né? O nosso TD aí de maio, né? Nossa avaliação aí de maio, que foi o TD que a gente fez, que vocês fizeram semana passada, né? O pessoal do online e o pessoal do presencial. Então nós vamos aqui fazer uma correção do TD, né? Até mesmo para vocês verem as questões que vocês acertaram, já tenham noção de quantos pontos vocês fizeram. E também para fixar o conteúdo, né? Para a gente fechar o conteúdo e aí vocês dominarem esses conceitos para que porventura venham aparecer em próximas provas vocês acertarem. Tá bom? Então vamos lá. Nossa prova de biologia, né, o TD do mês de maio foi sobre ecologia, né, os conceitos básicos, cadeias alimentares, pirâmides e ciclos biogeoquímicos. Então vamos lá. A ecologia é a ciência que estuda os seres vivos e suas interações com o meio ambiente. Com base em seus conhecimentos sobre a ecologia e seus conceitos, assinala a alternativa incorreta, ele quer a alternativa errada. Ao afirmar que os cactos são encontrados na caatinga, estamos nos referindo ao seu habitat. Verdadeiro. Né? O habitat é o local onde uma determinada espécie vive. Então, letra A está ok. Em um terreno há formigas, gatos e ratos. Logo, existem 3 comunidades. Gente, não. Né? Se tem formiga, rato e gato, né, são 3 populações diferentes. Comunidade é um conjunto de várias populações em um mesmo ambiente. Então aqui nós temos uma comunidade e 3 populações. Então o gabarito seria a letra B, tá? C. Populações que habitam a mesma área mantêm entre si várias relações e formam um novo nível chamado de comunidade. Sim, várias populações diferentes habitando o mesmo local, nós temos uma comunidade. Letícia diz que o tamanduá-bandeira se alimenta de formigas e gosta de sair para se alimentar no período da manhã. Isso se refere ao nicho. Sim, o nicho é o modo de vida do ser vivo, né? Como aquele animal, por exemplo, ele se alimenta, qual é o hábito de vida dele, se ele caça de noite, durante o dia, como ele se reproduz, é a forma como ele interage com o ambiente, tá? Isso é o nicho ecológico. E a letra E, uma cadeia alimentar formada por milho, galinha, lagarto e onça, podemos afirmar que a galinha está no nível de consumidor primário. Sim, porque a galinha vai se alimentar do milho, a lagarta se alimenta, a lagarta se alimenta do milho, a galinha se alimenta da lagarta e a onça se alimenta da galinha. Então, nesse caso aqui, a galinha está no nível de consumidor primário? Não, a galinha aqui está no nível de consumidor secundário, porque essa cadeia aqui não está na ordem, tá? Então, nós temos 2 respostas corretas aqui, a letra A e a letra B e a letra E. No caso, são 2 itens incorretos, tá? Então, tanto faz se você poderia marcar a letra B ou a letra E, eu vou considerar, tá bom? Porque nesse caso, gente, ó, é a lagarta que se alimenta do milho e a galinha que se alimenta da lagarta, tá? E depois a onça que se alimenta da galinha, tá bom? Então a galinha seria consumidor secundário. Se fosse para considerar uma cadeia do jeito que está aqui, a galinha seria primária, tá? Mas a lagarta não come a galinha, é a galinha que se alimenta da lagarta, tá? Então, letra B ou letra E. Segunda questão. Os 3 pássaros abaixo são identificados pela letra A, B e C. Eles vivem na mesma floresta. Cada um deles se alimenta de insetos que vivem em locais diferentes da mesma árvore, indicado pelos círculos. Explique o fato de não existir competição direta entre eles. Vamos lá. Gente, esses pássaros, né, eles estão, apesar de eles estarem no mesmo local, no mesmo galho, mas eles se alimentam de insetos que vivem em locais diferentes. Né? Então o pássaro A se alimenta dos insetos que fica ali na folha, o pássaro B se alimenta dos insetos que fica ali no galhozinho, e o pássaro C se alimenta dos insetos que já ficam nessa região aqui, ó. Então, apesar de eles estarem no mesmo local, eles não vão competir porque os animais que eles se alimentam vivem em locais diferentes. Se todos os 3 se alimentassem somente dos insetos que vivem nessa região aqui, os 3 iam lutar porque o inseto só está aqui e os 3 queriam o mesmo inseto. Mas cada um se alimenta de insetos que vivem em locais diferentes da árvore. Então eles não vão precisar brigar porque cada um tem o seu lugar. Então isso não vai gerar competição entre eles, tá bom? Porque apesar deles terem o mesmo habitat, eles têm nichos ecológicos diferentes, ok? Vamos 2. Observe a cadeia alimentar esquematizada abaixo. Podemos afirmar corretamente que a cobra é o consumidor secundário dessa cadeia. Gente, nós temos aqui, ó, tem uma planta, tem um gafanhoto em cima da planta, né? Dá para você ver aqui, ó, gafanhoto, sapo, cobra e gavião. Então, seguindo essa ordem, né, a cobra se alimenta do sapo, o sapo se alimenta do gafanhoto, o gafanhoto da planta. Então, nesse caso, a cobra é o consumidor terciário e não secundário, tá bom?
O falcão irá absorver a maior quantidade de energia. Não, o falcão ele é o consumidor quaternário. Quanto mais distante, né, da cadeia, quanto maior for o nível trófico, menor é a energia. Então sempre quem tem a maior energia são os produtores, depois o consumidor primário, e a energia ela vai se perdendo ao longo da cadeia. Então o consumidor quaternário, que no caso aqui é o falcão, ele vai ter a menor quantidade de energia e não a maior, tá bom? Letra C. A quantidade de energia no produtor é a menor de todas. Não, pelo contrário, né? A energia nos produtores sempre é a maior quantidade de energia. Tá bom? Letra D. O sapo ocupa o nível trófico de consumidor primário? Não, porque consumidor primário é quem se alimenta do produtor. Quem está se alimentando da plantinha é o gafanhoto. Então o sapo ele é consumidor secundário e não primário, tá? Letra E. A flor e todos os animais da cadeia serão alvos de organismos decompositores. Sim, né? Quando todos eles morrerem, eles vão servir de alimento para os decompositores. Então, por mais que os decompositores não estejam aparecendo aí nessa cadeia, mas eles estão presentes. E uma hora todo mundo vai servir de alimento para os decompositores, porque uma hora todo mundo vai morrer, tá bom? Então, nosso gabarito fica a letra E. Deixa eu marcar aqui de vermelho para vocês, tá bom? Então, vamos lá, letra E. Próxima. Gente, questão de número 4. As figuras a seguir representam 3 tipos de pirâmides ecológicas. A pirâmide de número e a pirâmide de energia, que representa a cadeia alimentar capim, boi e carrapato, são semelhantes respectivamente a... Vamos lá. A primeira pirâmide é a pirâmide de número. Gente, uma pirâmide de número que representa essa cadeia seria como? Eu tenho uma quantidade de capim, né? Uma quantidade grande de capim, que vai servir de alimento para uma quantidade menor de bois, mas esses bois vão servir de alimento para uma quantidade grande de carrapato. Então você tem uma quantidade grande de capim, que vai alimentar uma quantidade menor de boi, né? Não precisa de tantos boi para devorar esse capim, mas esse boi vai servir de alimento, né? Ou seja, ele vai ser a moradia de vários carrapatos, né? Então uma pirâmide que indica a quantidade seria a pirâmide de número 2. Muito capim, pouco boi, muito carrapato. Então número, quantidade, então seria a número 2, tá? Já a pirâmide de energia, sempre a pirâmide de energia é aquela em que sempre a energia dos produtores é a maior. Então a energia vai diminuindo. Então seria, por exemplo, a número 3. Então o gabarito seria 2 e 3, tá? Porque a pirâmide de energia ela nunca pode ser invertida. Por que não pode ser a 1? Porque se fosse a 1, você estaria dizendo que a energia dos produtores era menor. E a energia dos produtores nunca é menor, ela sempre é maior, tá? A única pirâmide que pode aparecer invertida é a de número ou a de biomassa. A de energia, jamais, tá bom? Então a pirâmide de número e a pirâmide de energia para essa cadeia seria a 2 e a 3, respectivamente, tá bom? Quinta, gente, sobre as queimadas, né? Elas afetam qual ciclo biogeoquímico? Pessoal, as queimadas elas vão aumentar a quantidade de gás carbônico liberado para a atmosfera, né? Quando se faz queimadas, você gera gás carbônico e esse gás carbônico, né? Ele vai alterar qual ciclo? O ciclo do carbono, tá bom? De que forma ele vai alterar? Ele vai aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então, o que era para haver um equilíbrio, né? As plantas absorvem esse gás carbônico e nós, os humanos, por exemplo, né? E as plantas também, quando respiram, devolvem esse gás carbônico para a atmosfera. Então, há um equilíbrio, né? O gás carbônico que vira matéria orgânica e essa matéria orgânica é decomposta ou até mesmo no processo respiratório a gente manda gás carbônico de volta. Então é um equilíbrio. Só que com as queimadas você vai aumentar a quantidade de gás carbônico. Então a quantidade de gás carbônico que vai para a atmosfera é maior do que aquela que as plantas conseguiam absorver no processo de fotossíntese, tá bom? Então você altera a quantidade de gás carbônico na atmosfera e isso vai trazer consequências sérias como o efeito estufa e o aquecimento global, tá bom? Sexta, sobre a falta de água, né? Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando o quê? Gente, as atividades humanas, elas alteram a quantidade total, mas não a qualidade da água, não. As atividades humanas, elas tanto interferem na quantidade, como a atividade humana também pode provocar poluição, então também vai interferir na qualidade. Então, gabarito seria a letra B, a qualidade da água e a sua quantidade disponível para o consumo das populações. Sim, né? As atividades humanas, de forma errada, elas podem afetar tanto a qualidade como a quantidade, tá bom? A letra C, a qualidade da água, apenas no subsolo, não é apenas no subsolo, é de modo geral, tá? Apenas a disponibilidade de água superficial, não, porque a contaminação, a poluição pela atividade humana pode afetar até os lençóis freáticos também.
O regime de chuva, mas na quantidade de água disponível. Não, afeta a quantidade sim, porque se essa água está poluída, ela não vai servir para uso, tá? Então ela pode afetar tanto a quantidade como a qualidade dessa água, bom? Sétima, analisando as pirâmides acima, indique qual delas não poderia ser uma pirâmide de energia. Pessoal, como eu já falei, a pirâmide de energia sempre é aquela que representa a quantidade de energia total de um sistema, né, de uma cadeia alimentar. E a gente sabe que a quantidade de energia sempre é. A quantidade de energia dos produtores sempre é maior, consumidor primário vai diminuindo, secundário vai diminuindo, terciário vai diminuindo. Então, uma pirâmide de energia não poderia ser representada pela pirâmide de número 2, porque na pirâmide de número 2, a base está menor que o topo. Então, ele está dizendo que a energia do produtor é menor do que a do consumidor quaternário. E não pode, sempre a energia dos produtores é maior, e o produtor sempre está na base da pirâmide, tá bom? Então, a pirâmide 2 não poderia ser uma pirâmide de energia. Ok? 8. Em uma mesma região existem várias espécies de borboleta, cobra, lagarto, roseira e formiga. Podemos afirmar o quê? Gente, se você tem 5 grupos de espécies diferentes, então você tem 5 populações diferentes, tá? Como todas elas estão na mesma região, então são 5 populações que formam uma comunidade, tá bom? Então aqui nós temos o gabarito letra D. Nós temos 5 populações e uma comunidade, tá bom? Nona, então vamos analisar a teia aí, ó. Existe apenas um produtor nessa teia, ele que é incorreto. Então a letra A está correta. O único produtor aqui são as plantas, tá? Então está correto, só tem um produtor. Camundongo e gafanhoto ocupam o nível de consumidor primário. Sim, ó, a seta sempre aponta para quem come. Então o camundongo se alimenta da planta, da mesma forma que o gafanhoto também se alimenta da planta. Então quem se alimenta do produtor é consumidor primário, tá bom? Então aí no caso, gafanhoto e camundongo sim são consumidor primário. C. Gaviões ocupam apenas o nível de consumidor terciário. Não, pessoal, se você olhar aqui, ó, planta, camundongo, gavião, consumidor secundário. Mas se eu olhar planta, camundongo, cobra, gavião, consumidor terciário, tá? Então ele ocupa tanto a posição de terciário, se eu analisar essa cadeia, mas se eu analisar essa daqui, ele ocupa a posição de secundário, tá bom? Então gabarito letra C. Vamos ver porque que as outras estão certas. Existem 3 consumidores secundários. Sim, a cobra é secundário, o gavião é secundário e o lagarto também é secundário. E existem 3 cadeias alimentares formando essa teia. Sim, a primeira cadeia seria planta, camundongo, cobra, gavião. A segunda, planta, camundongo, gavião. E a terceira, planta, gafanhoto, lagarto e gavião. Então, o conjunto de cadeias, nós temos aí uma teia alimentar. Tá bom? Então, gabarito letra C. Questão muito boa. Deixa eu garantir. 10ª. Apesar da atmosfera terrestre ser constituída em sua maior parte por nitrogênio, este não pode ser diretamente absorvido pelas plantas. As plantas podem obter do solo e da água, sob a forma de nitratos, o nitrogênio utilizado pelos organismos. Os nitratos são produzidos por... Pessoal, quem participa do ciclo do nitrogênio, os organismos que conseguem captar o oxigênio diretamente do ar, transformar em amônia, depois em nitratos, né, são as bactérias fixadoras, tá certo? Então essas bactérias aqui que vão atuar no ciclo do nitrogênio. Aqui eu estou colocando de modo geral, o gabarito seria a letra B, mas se fosse para ser mais específico, não seria nem as bactérias fixadoras, porque as bactérias fixadoras elas pegam nitrogênio e transformam em amônia, né? Os nitratos são produzidos pelas bactérias nitrificantes, tá bom? Mas aqui ele está considerando só de modo geral. Quem participa do ciclo do nitrogênio em si são as bactérias fixadoras, tá certo? Então gabarito letra B. Ok? Bom, pessoal, era isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né? Quem acertou tudo, meus parabéns. Quem não conseguiu acertar alguma, já corrija, para nas próximas vezes, futuramente, quando aparecer alguma questão do tipo, você não errar mais, tá bom? E estude, tá certo? Se você não foi bem, vamos estudar para a próxima ser melhor, tá certo? Valeu!